mais um módulo do curso Anual Azul. Neste módulo nós vamos conversar sobre alguns pontos que fazem toda a diferença para o sucesso no ensino. O primeiro ponto é a importância de que a criança tenha todos os pré-requisitos para aquela habilidade que a gente quer ensinar. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro sobre isso. Imagina, por exemplo, que você gostaria que a criança ela aprendesse a escrever o nome dela, ok? Só que para aprender a escrever o nome, essa criança primeiro, ela precisa desenvolver movimentos de pinça, por exemplo. Ela precisa conseguir fazer esse movimento de pinça para segurar o lápis. Além de saber fazer esse movimento, a criança precisa posicionar corretamente o lápis na mão. Ela precisa conseguir firmar esse movimento de pinça por um tempo suficiente. Ela precisa ter força nessa mão. Ela precisa saber fazer movimentos básicos com começo e fim. Então, por exemplo, eu fazer uma linha que começa aqui e termina aqui. Afinal de contas, se eu for escrever um nome, eu não vou pegar a página inteira, por exemplo, de um lado para o outro. Eu começo num ponto e termino em outro para fazer uma letra. Ela precisa saber fazer vários movimentos para fazer uma letra, fazer linha na horizontal, fazer linha na vertical, fazer curvas, fazer círculos. Precisa ter vários movimentos que essa criança precisa aprender a desenhar antes que ela consiga escrever o nome dela. Quando a gente vai falando, a gente vai vendo a importância de vários pontos e vários pré-requisitos para que essa criança escreva o nome. Muitas vezes a gente acaba focando apenas no objetivo final, que é a criança escrever o nome dela. A gente tem aquela habilidade mais complexa como o nosso grande foco. E com isso a gente acaba deixando de lado e não atentando para as unidades, para os pré-requisitos, para os quais comportamentos essa criança precisa ter para conseguir executar aquilo. Quando eu tento fazer um ensino, por exemplo, ensinar uma criança a escrever um nome, quando essa criança não consegue nem segurar no lápis, quando essa criança não consegue fazer um movimento motor com início e fim, quando ela não consegue ter força na mão, eu acabo que eu estou pulando várias etapas para o ensino daquela criança. É como se eu pegasse essa criança, imagina vocês, e de repente vocês estão no ambiente e chega uma pessoa e ela começa a falar em outro idioma com você. E ela começa a pedir para vocês fazerem movimentos de atletismo que você não faz ideia do que é e como é que se faz. E essa pessoa está lá pedindo para você fazer algo que você não faz ideia de como você faz. O que você vai fazer nesse contexto? Provavelmente tentar fugir. E é isso que muitas das crianças fazem. Quando você tenta ensinar algo para o qual a criança não está preparado, isso leva a uma grande frustração para ela e muitas vezes ela vai tentar fugir de você, dessa atividade. Tudo vai se tornar aversivo, ela não vai querer lidar com aquilo. Por quê? Porque ela não faz ideia de como fazer aquilo, porque ela não tem pré-requisitos necessários para que ela consiga fazer. Então, eu sei que muitas vezes para a família pode ser um pouco frustrante, por exemplo, eu ter que ficar trabalhando na criança ganhar força com a mão primeiro, brincar com massinha para ganhar isso. Vocês já se perguntaram por que se usa tanto massinha em escola, principalmente crianças pequenas? É por isso, porque tem várias atividades de motora fina e de força e de habilidades que você vai desenvolvendo através do brincar. E aí, às vezes, para a família mas vocês estão só brincando? Estão brincando com massinha? Mas eu queria que ele estivesse escrevendo o nome dele. E aí existe uma desconexão entre a importância do brincar com massinha para que essa criança aprenda a escrever um nome. É uma escadinha de habilidades para eu chegar aqui. Eu não posso querer ensinar isso aqui sem ter esses pré-requisitos todos bem instalados. Que essa criança tem esses pré-requisitos, ela vai aprender muito mais rápido. Uma coisa que eu sempre falo para as famílias, você tentar ensinar algo que a criança não está preparado vai gerar frustração, vai gerar birra, vai gerar comportamentos de problemas. Quando? Se você ensinasse todas as habilidades necessárias para chegar lá, você chegaria sem esses comportamentos, você chegaria com sucesso, com a criança gostando, com sendo legal para ela. E muitas vezes pode ser que você levasse muito menos tempo, na verdade, ensinando, do que estando lá, tentando algo que ela não tem preparo para fazer aquilo. Pergunte-se se a habilidade que vocês gostariam
realmente a criança está preparada para desenvolver. E quando eu digo isso, gente, é muito importante que a gente não perca o foco final. Então, não é que eu não valorize, não é que a gente não foque nessa importância de escrever o nome. Sim, é essencial. Mas o que a gente está colocando é que para chegar lá, eu preciso fazer outras etapas primeiro. E eu vejo que muitas vezes essas outras etapas, elas são meio que desvalorizadas, elas não são vistas como importantes, elas não são vistas como necessárias para o ensino. Deixa eu dar alguns outros exemplos para vocês. Imagina que a família, por exemplo, ela chega e diz: Mário, eu gostaria que a minha criança seguisse instruções. Quando eu dissesse, coloca o copo em cima da pia, ele fosse lá na cozinha e colocasse o copo em cima da pia. Só que, de repente, essa criança, ela não consegue ainda atentar para sons do ambiente dela. Então, por exemplo, ela está aqui brincando e tem um barulho imenso, pá, no outro canto. Normalmente o que a gente faz? A gente vira em direção a esse som, a gente atenta para os sons do nosso ambiente. Essa criança, ela não atenta ainda sequer para sons do ambiente dela. Se você chama o nome dela, ela não responde. Ou seja, ela não consegue identificar ainda que o som do ambiente tem uma correspondência e um significado, porque sequer ela atenta para sons, né? Então o pré-requisito para atender ao nome não está lá. Ela não consegue ainda fazer a relação de que, por exemplo, o som sofá corresponde a esse objeto, ou que o som parede corresponde a esse objeto. Ela não consegue fazer essas relações. Imagina você pedir que ela siga uma instrução complexa que envolve ela se deslocar para um outro ambiente e identificar o que é o copo, o que é a pia e qual a ação que ela deve fazer. Eu estou pulando muitos pré-requisitos para que essa criança consiga executar essa ação. Eu querer exigir isso dela, eu vou estar passando por cima de várias coisas que essa criança precisa aprender. E isso provavelmente vai levar frustração para você, para a criança e para os profissionais envolvidos. Eu sei que quando a gente quer que a criança siga uma instrução, como pegar o copo, levar para a pia, a gente pegar e ouvir, olha, a gente vai ter que começar com o ensino onde a gente vai fazer barulhos em diferentes cantos da casa e a criança precisa olhar e identificar de onde está vindo esses sons. Pode ser um pouco frustrante para a família, pode ser um pouco tipo, poxa, mas para que isso importa? Mas não era isso que eu preciso. O que eu preciso é que ele siga a instrução de fazer e levar um copo para a pia. Mas se eu não atentar que, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir essa capacidade mais complexa de seguir uma instrução e um comando mais complexo, acaba que não vai funcionar de qualquer forma o ensino. A gente precisa de pré-requisitos. A gente precisa que o nosso ensino respeite pré-requisitos. E a gente precisa muito comunicar isso para vocês, que vocês tenham esse olhar sobre será que o que eu estou querendo, será que a habilidade que está sendo ensinada, será que essa habilidade é o ideal? Será que a minha criança está preparada para esse ensino e para essa habilidade? Um outro exemplo muito comum que eu vejo é o desfraude. Então, para eu conseguir que a criança tenha um desfraude efetivo, primeiro eu preciso ter uma idade, eu preciso ter uma maturação. O que as pesquisas colocam é que a criança tem que ter entre 2 anos e meio e 3 anos, e que quanto mais velha ela for, mais sucesso terá o desfraude. Então já começa a questão daí. Né? Às vezes eu vejo famílias querendo fazer o desfraude em crianças de 1 ano e meio. Né? Então tem esse ponto. Um outro ponto é que existem vários pré-requisitos necessários para que eu consiga fazer o desfraude. Se a criança precisa aprender a tirar e colocar a própria roupa, ela precisa aprender a sentar no vaso sozinha, ela precisa aprender a permanecer sentada no vaso por um período de tempo, ela precisa aprender a correspondência entre fazer o pedido para ir no banheiro e o que significa de eu ir fazer xixi, de eu ir fazer cocô. Ela precisa aprender várias unidades, vários pré-requisitos para que ela consiga ter sucesso no desfraude. E é muito comum que eu veja as famílias querendo fazer um desfraude, pulando esses pré-requisitos, pulando essas etapas que são necessárias. Então a criança não consegue tirar e colocar a própria roupa, mas eu quero que ela faça o desfraude.
Como eu vou conseguir isso se as unidades para que ela depois execute essa ação com independência, com autonomia, não estão lá, ainda não estão instaladas? Essa criança não consegue fazer isso. Ela está me mostrando que ela não está preparada para isso. A criança não consegue segurar, por exemplo, nada, xixi, por exemplo, ela não consegue segurar, ela faz na hora, ela não tem percepção ainda dos movimentos, ela não tem percepção ainda do segurar um pouquinho para colocar. Isso tudo é pré-requisito, gente. E é pré-requisito colocado por pesquisas que estudaram e investigaram que esses pontos são importantes de aprendizagem para que a criança consiga. Então, se os pré-requisitos ainda não estão lá, ainda não estão instalados, a probabilidade de eu ter insucesso é muito grande. Eu não vou conseguir fazer esse ensino. Então, eu sei que o desfraude, ele tem um impacto social, para onde eu consigo levar a criança, de que forma eu consigo levar. Ele tem o desfraude, um impacto também financeiro muito grande para as famílias, de custo de trabalho também. Então, eu sei que o desfraude, eu acho que ele é um divisor de águas, né? Ele é realmente muito importante para as famílias. E pode ser um pouco frustrante quando a gente pega e escuta, olha, não está na hora de fazer o desfraude, ainda não é o momento para fazer o desfraude. E aí a família fica tipo, poxa, mas eu queria tanto, eu vou ter que trabalhar em tirar e colocar roupa, não é isso que importa. Mas isso eu não consigo avançar se eu não tiver bem feito, se eu não tiver... Ou então eu vou avançar e aquele prédio que lá na frente desmorona, porque a base não está sólida. A base de aprendizagem dessa criança não está sólida o suficiente para ela conseguir fazer isso. Para eu ensinar, muitas vezes, esses pré-requisitos, eu vou ter que focar no ensino de unidades mais simples, como a gente está falando. Para conversação, para fala, acontece a mesma coisa. Observem, por exemplo, um bebê. Ele vai começar fazendo balbucios, depois ele vai fazer alguns sons que tem uma correspondência, que tem um significado, que já parece uma sílaba, que já parece um som mais com significado. Depois ele vai fazer palavras pequenas, palavras simples. Depois ele vai aumentar a quantidade de palavras que ele faz, até que ele comece a fazer algumas palavras mais complexas. Existem várias unidades menores. Querer que essa criança fale sem que tenha esse pré-requisito, sem que ela consiga fazer essa unidade menor, é fadado ao fracasso, gente. É muito comum que às vezes a família chega e diz, olha, Mário, eu quero que ele fale. Eu digo, a gente está trabalhando a fala, a gente está trabalhando que ele aumente a quantidade de sons que ele faz. E às vezes fica uma coisa tipo, mas isso não é a fala. Se a gente observar, são os pré-requisitos, são os passos necessários para que ele fale. Ele precisa aumentar a quantidade de sons que ele faz, ele precisa aprender a imitar sons para que ele consiga falar. Existem várias unidades necessárias para que eu consiga falar. Eu vejo a mesma coisa acontecer em relação à conversação. Então às vezes fica, eu queria que ele conversasse. Mas para aprender a conversar, vamos pensar numa diálogo, vamos pensar numa conversa. A criança precisa aprender primeiro, a ouvir o outro. Começa daí, né? Então ela precisa ter um tempo de atenção sobre o outro, de ouvir o outro. Ela precisa aprender a fazer perguntas simples sobre o que ela deseja, sobre o que ela quer, sobre algum evento. Ela precisa aprender a responder perguntas. Ela precisa aprender a fazer comentários. Para ela aprender a comentar, ela precisa às vezes primeiro aprender a nomear coisas, aprender o nome de que isso é blusa, que isso é sofá. Existem uma infinidade de pré-requisitos necessários para que uma criança consiga fazer diálogo. Quando você pula a etapa e tenta ensinar um diálogo sem que essa criança tenha os pré-requisitos necessários, muitas vezes pode até ser que ela aprenda para fazer diálogo, mas é aquele diálogo decorado. É aquele diálogo que ela aprendeu um scriptzinho. E se foge do script, ela não faz ideia do que fazer, do que falar, como falar. Porque a fala dela não é responsiva e dependendo do outro. É uma fala seguindo aqui um scriptzinho. E aí, quando foge o script, ela se perde. Porque ela não aprendeu os pré-requisitos necessários para o diálogo. Ela não aprendeu, com base no que o outro fala, eu vou responder, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. A gente precisa ensinar os pré-requisitos para que esse diálogo aconteça de forma espontânea, de forma natural, com independência, de forma real. Então,
E aí, novamente, eu sei que pode ser um pouco frustrante quando a gente pega e escuta que a gente tem que ensinar essas outras unidades, que parecem mais simples, mas que são essenciais para que eu consiga chegar lá na frente, para que eu consiga essa habilidade mais complexa que eu estou desejando. Os pré-requisitos são essenciais para o ensino e é muito comum que eu veja ensino que não está funcionando porque os pais estão ensinando algo para o qual essa criança não está preparada ainda. Isso acontece muito no mundo acadêmico, mas às vezes vai acontecer em unidades mais simples, por exemplo, como mais simples entre aspas, né? Como, por exemplo, brincar. Às vezes eu vejo as famílias comprando, os brinquedos eles vêm, né? Se vocês olharem aqui, vem com classificação indicativa de idade. Só que quando a gente está falando de crianças com TEA, pode acontecer que essa criança, como tem a questão do atraso global do desenvolvimento, pode ser que essa criança ela não esteja na faixa etária daquele brinquedo. Às vezes eu vejo crianças com 6 anos de idade, a família comprando brinquedo para 8. Só que na linha do desenvolvimento, aquela criança está no desenvolvimento de 4. Vocês percebem o pulo que se dá de eu exigir um brinquedo de 8 anos para uma criança de 6 que está no desenvolvimento de 4? Eu preciso analisar isso, eu preciso analisar olhando para a minha criança, olhando para aquele indivíduo. Ela tem os pré-requisitos necessários para fazer essa atividade, principalmente se eu vou para brincadeira de jogos, que envolve regras, que envolve atentar para o que eu devo ou não fazer, em que momento. Será que a criança realmente tem habilidade para isso? E aí eu acabo exigindo um ensino muito mais complexo, um ensino muito mais difícil. E que a criança se frustra, ela não quer brincar, ela não acha interessante aquilo, ela brinca com brinquedos de modo muito não funcional, ela joga o brinquedo para cima, ou a família se frustra, tenta ensinar, só que não está no momento certo. Aí os pais se frustram, aí eles param de brincar com a criança porque não está funcionando. Só que se eu parasse para ir brincar com algo para o qual a criança tem pré-requisito, a brincadeira iria funcionar, a brincadeira seria legal. Então a gente precisa tentar muito, gente, para será que isso que eu quero ensinar a minha criança tem já os pré-requisitos e habilidades necessárias para que ela aprenda, para que ela desenvolva? Essa é uma pergunta chave, uma pergunta essencial para a gente se fazer. Ok? Pensem sobre isso, reflitam. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a importância de ensinar um passo de cada vez. Eu vou explicar para vocês como fazer isso. Um beijo.